compartilhar o link. Boa noite, amados, amadas irmãs. Vamos manifestando aí a presença para darmos início, à nossa reflexão, nossa mensagem de hoje à noite. É sempre bom contar com a boa parte da igreja, dos irmãos, dos amigos, e também familiares que participam juntamente conosco deste momento especial, impedidos aqui da presença física, mas ainda podemos estar juntos virtualmente. Vamos continuar nesse momento até quando Deus assim o permitir. Enquanto isso, alguns irmãos estão se achegando. A paz do Senhor. Vamos iniciar então com a oração, falando com o nosso Pai querido. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta noite na Tua presença, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelos momentos, ó Deus, de reflexão na Tua santa palavra, de orações, ó Deus, falando contigo e ouvindo a Tua voz. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos agora. Ó Deus, ainda que virtualmente, estamos reunidos numa só fé, num só pensamento, ó Deus, num só, ó Deus, foco na Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor, ó Deus, conduza todas as coisas para o Teu louvor. Dirija, ó Deus, tanto a mensagem, a reflexão dessa noite, como dirija cada um que está agora em seus lares, ó Pai, em seu lar, em sua casa, em seu trabalho. Alguns estão trabalhando, mesmo sendo no dia do Senhor, ó Pai, que o Senhor guie cada um de acordo com a Tua bênção, de acordo com a Tua vontade, sim. Pedimos a Tua direção, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, sim. Amém. Vamos iniciar ainda louvando ao nosso bom Deus. Na realidade, vamos iniciar lendo um texto da palavra do Senhor, e está no livro dos Salmos. Se você puder abrir sua Bíblia, no livro dos Salmos, Salmo 96, Salmo 96. Diz assim: tributo à glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então, tributo à glória e majestade de Deus, aquele que é o único digno de ser exaltado, de quem nós dependemos totalmente. Vamos louvar ao Senhor ainda com o hino 63. Convido você que está em casa para
acompanhar, né, não só ouvindo, mas também cantando junto, se assim for possível, né, o hino 68, eu falei 63, mas é 68, hino Dependência. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar, jamais essa bênção na vida eu desci. Contudo é possível que dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Dependência de Deus, né? Louco é o homem que de fato acha-se autônomo, acha-se independente, né? Como se pudesse viver sem Deus no mundo. Esse está perdido, pois todos nós dependemos do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, né? Uma oração ainda de louvor, de adoração ao nosso Deus e também de confissão dos nossos pecados. Pedir ainda o Carlos Eliabe, né? Mais uma vez. Grandioso Deus, eterno Pai, graças damos por mais uma oportunidade de receber, ó Pai, bênçãos de Ti, ó Pai, receber da Tua palavra, receber de Ti, ó Pai, o que Tu tens para nós vivermos, ó Pai. Graças damos, ó Pai, pela vida do pastor que vai trazer essa mensagem para os nossos corações. Graças damos pela oportunidade de Te louvar, ó Pai, mesmo merecedores, pois Tu és o grande Deus e não passamos de pecadores, ó Pai. Mas com o Teu imenso amor tem nos sustentado e nos fortalecido a cada dia, mesmo em meio às dificuldades, ó Pai. Te pedimos perdão, ó Pai, pois falhamos todos os dias, falhamos, ó Pai, em todas as nossas atitudes que fazemos sozinho, ó Pai. Se não for pela Tua graça, ó Pai, se não for pela Tua mão nos sustentando, iremos falhar sempre, ó Pai. E te pedimos que continue nos sustentando como já tens feito e nos abençoando no decorrer de cada dia, até, ó Pai, o findar dos nossos dias aqui, ó Pai, até a volta de Cristo. Te pedimos que continue nos abençoando como já tens feito e que essa palavra que será trazida agora aos nossos corações, ela adentre e faça morada e que possamos viver o Teu querer, ó Pai, que possamos iluminar o mundo, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Graças damos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor ainda com um outro hino, como sempre fazemos, cantamos pelo menos 2 hinos, né? Hino 64, Grata Memória. Meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Quando perdido vagueava aflito,
caminhos eu me angustiava, eu me descanso, tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, bem bondoso, não me recusaste, em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Amém. Amém, louvado seja o nosso bom Deus. Vamos então abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 6. Texto da nossa reflexão da noite. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Novamente, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amados, a história do início da igreja de Filipos está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, quando ali Deus redireciona o apóstolo Paulo da sua vontade, do seu desejo de ir para a Ásia, que é no Oriente, e então reconduzindo ele para a Macedônia, que é o Ocidente, que é a Europa atual. Filipos, com sua localização estratégica, foi a parte de entrada para o Evangelho chegar na Europa, e da Europa também chegar a praticamente todo o mundo ocidental. Essa cidade, que era uma cidade grega, ela dividia o Oriente e o Ocidente, embora estivessem na Grécia, na Macedônia, ali de fato no Ocidente, ela era como se fosse uma divisão, que era uma cidade romana, né? Era uma cidade grega, mas uma colônia romana, que Paulo chama ela de a primeira do distrito, né? E ela recebeu esse nome também de Filipos, por causa do seu conquistador, que era o grego, pai de Alexandre o Grande, Filipe também, né? Então, por causa do nome deste, ela recebeu, né, esse nome, e teve também grande influência do mundo grego, né, tanto no aspecto religioso quanto no aspecto filosófico, e também grande influência também do mundo romano daquela época. Então, essa carta do apóstolo Paulo, ela foi escrita tanto tendo um caráter extremamente pessoal, como também um caráter de fundamento teológico, ou seja, no aspecto pessoal, porque para Paulo ela foi muito importante. Aquela igreja tinha uma importância muito grande na vida do apóstolo Paulo. Ele diz que desde o primeiro dia em que ele pisou na Macedônia, ele já foi amparado. Observemos que Deus fez grande obra através do apóstolo Paulo, né? Ele passou por grandes apuros ali na Macedônia, especialmente também ali em Filipos, né? Mas aquela igreja esteve sempre ao lado do apóstolo Paulo. Então ela tem um caráter realmente muito pessoal. Por um lado, ela descreve uma imensa alegria e gratidão de Paulo por essa ajuda, né, em diversas situações em que ele vivenciara, situações de prisão. A igreja esteve apoiando ele, orando por ele e ainda mandando recursos financeiros para ele, não uma, duas, mas várias vezes,
durante a sua estadia, inclusive quando ele estava em Corinto e a igreja de Corinto não o ajudou nesses 1 ano e 6 meses que ele passou ali naquela igreja de Corinto. A igreja de Filipos abençoou Paulo, mandou recursos para ele. E a igreja de Filipos não era uma igreja gigantesca, rica. Pelo contrário, Paulo diz lá em Corinto que apesar da imensa, extrema pobreza que Paulo diz, né, essa igreja foi bondosa, foi voluntária na assistência do apóstolo. Então, Paulo tinha uma imensa gratidão por essa igreja de Filipos, né, que sempre o acompanhou nas suas prisões. Inclusive, essa carta foi escrita, né, no final da segunda prisão de Paulo em Roma, que seria a sua a sua outra prisão, porque ele foi preso em Filipos, né, no começo da igreja, por causa daquela jovem possessa, né, da expulsão ali, e houve um tumulto e Paulo foi preso, mas depois ele vai ser preso também em Roma, em Jerusalém, em Cesareia, né, levado para Cesareia, e depois a última prisão, de fato, em Roma. Então, essa carta tem essa imensa gratidão e alegria do apóstolo Paulo por esta igreja. Mas ela também descreve verdades profundas sobre Cristo e a sua obra. Ela tem um caráter cristológico permeando todas as suas páginas, desde os primeiros versículos até o final. Cristo está sendo evidenciado, a pessoa de Jesus está em voga, né, na carta aos Filipenses. E várias questões teológicas vão ser respondidas pelo apóstolo Paulo no decorrer desta epístola. E nós queremos abordar alguns pontos aqui, especialmente no versículo 6. Mas eu queria inicialmente perguntar para você: qual é a sua segurança? Qual a sua garantia acerca da sua salvação? Você tem confiança? Hoje pela manhã nós falamos muito sobre isso, abordando a carta de Paulo aos Efésios, sobre o capacete da salvação, a certeza da salvação. E até citamos essa parte da epístola. E eu queria lhe perguntar: qual é a sua garantia? Qual é a sua segurança em relação à sua salvação? Em que ou em quem você está confiado acerca dos seus pecados passados, acerca do seu presente e acerca do seu futuro, acerca da sua eternidade? Em que ou em quem você está confiado? Você tem medo de que algo possa impedir você de chegar até o final? Ou seja, você começou, está no Evangelho, está indo, e agora pode ter algum medo que o atormente, medo de desistir no meio do caminho, medo de não chegar até o final na presença de Deus? Neste texto que nós acabamos de ler, no versículo 6 do capítulo 1, Paulo faz algumas importantes afirmações acerca desta obra de Deus em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida de todo cristão. E nós veremos o que isso significa. Falar de obra, né, de construção, várias construções são iniciadas e não são concluídas. Né? Prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, obras que começam e elas não vão até o final. Né? Muitos acabam deixando isso e trazendo grandes prejuízos para os cofres públicos, né? Cria aquela expectativa de uma creche, de um hospital, de uma UPA que será inaugurada. Conheço diversas obras que tiveram início, mas não tiveram a sua conclusão, pelo menos não até agora. Então o homem começa isso. Pessoas também começam no modo particular, né? Não apenas politicamente ou em grupo. Pessoas começam algumas coisas e não vão também até o final. Talvez você seja destes, né? que começa, por exemplo, um curso e não vai até o final, começa um casamento, começa um serviço e não termina, ou alguns começam um mandato político e sofrem um impeachment, né, o que está em evidência aí, em risco nos nossos dias e já aconteceu outras vezes, começa um tratamento médico e para pela metade, né, deixa de tomar os remédios, os medicamentos, começa uma dieta e não vai até o final, e assim por diante. O ser humano, as pessoas, eles começam muitas coisas e não vão até o final. O próprio homem em si mesmo,
ele é um ser em construção, é um ser em desenvolvimento em todas as áreas, social, física, né, emocional, psicológica e espiritual, claramente, e em todas as demais áreas. O homem por completo está em desenvolvimento, mas ele não se desenvolve sozinho, ele não se constrói sozinho. Embora o homem natural, sem Jesus, se ache, né, autônomo, ache que pode se autoconstruir, ele está iludido, porque isso não é possível. Então nós vamos ver aqui quais são essas afirmações teológicas de Paulo acerca desta obra de Deus na vida do cristão. Vamos analisar o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, considerando o seguinte tema: uma obra, ou melhor, uma grande obra garantida. Uma grande obra garantida. Ele começou uma obra em nossa vida. Quando isso aconteceu? Quando foi começada essa obra? Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, ela vai nos dizer que essa obra começou na eternidade, porque na eternidade Deus já tinha um plano em nossas vidas, antes da fundação do mundo, antes que os fundamentos fossem lançados, que as primeiras obras fossem feitas, da obra da criação fossem executadas pelo próprio Deus. Deus já tinha um plano, né, para as nossas vidas. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de nascermos também, e esse plano foi feito antes da fundação do mundo, mas ele foi se desenvolvendo, se desenrolando, conforme a vontade soberana de Deus. Então, antes de nós nascermos, Deus já conhecia plenamente toda a nossa vida. Deus já conhecia você. Você que está aí me ouvindo a palavra de Deus, Deus já te conhecia antes de tudo, antes de você mesmo nascer. O salmista, lá no Salmo 139, versículo 16, diz que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e ele fundamenta lá ainda, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, nos nossos dias, eles estão não apenas diante dos olhos de Deus, eles estão sendo dirigidos por Deus, foram planejados e têm se desenrolado conforme o soberano propósito divino. E podemos dizer que quando começou isso, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, antes não só de nascermos fisicamente, mas antes de nascermos espiritualmente, de nascermos de novo, de nos tornarmos uma nova criatura. Antes disso, Deus não começou a obra na sua vida quando você foi para a igreja, ou veio para a igreja, no caso, né? Não foi quando você levantou uma das suas mãos, não foi quando você fez a sua pública profissão de fé. Deus começou a obra na sua vida antes de todas as coisas, antes mesmo de você nascer. Não foi quando você ouviu um chamado e aí você atendeu. Não, foi antes mesmo de você nascer. Eu queria aplicar isso aqui também dentro observar um outro ponto desse quando, relacionando com a soberania de Deus, no caso lá, de quando Paulo queria ir para a Ásia, e ele foi redirecionado para Filipos, né, que é na Macedônia e que é a Europa, de onde o Evangelho chegou até nós, chegou até você, chegou até mim. Ou seja, então Deus já estava com esse planejamento. Quando Deus disse para Paulo, você não vai para a Ásia, você vai para a Macedônia, você vai para Filipos, você vai para a Europa, e de lá esse evangelho vai crescer, e de lá esse evangelho vai se espalhar, vai chegar às Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, chegou até nós. Louvado seja o nosso bom Deus por essa graça, né, de ter um plano e esse plano se desenrolar. Então, quando foi que iniciou? Na eternidade. Os planos eternos de Deus. Mas o que foi mesmo que o versículo nos diz aqui que ele começou? Ele começou uma boa obra. Uma obra de qualidade, que é boa, que é perfeita.
essa obra, Paulo nos chama de feituras de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz: nós somos feituras de Deus, somos poemas de Deus, somos uma obra de Deus, e ele começou uma boa obra, perfeita. É claro que houve uma criação inicial, os nossos primeiros pais foram criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, eles pecaram, e com eles nós também pecamos, ou seja, essa imagem e semelhança de Deus ficou descaracterizada, ficou desfigurada, né? Então ela está afetada hoje. Mas Deus começou essa obra, e porque a imagem ficou desfigurada com o pecado, porque Adão pecou, Eva pecou, né? Porque nós pecamos, nós ficamos desfigurados, descaracterizados. Deus não desistiu de nós. Deus não jogou o vaso fora só porque ele está estragado, só porque ele quebrou, ou porque ele de fato se descaracterizou diante do seu propósito inicial. Deus não desistiu de nós. Ele antes começou essa obra de salvação, ou seja, salvação do perdido, tanto aquele povo lá de Filipos, né, aquela igreja de Filipos que estava envolvida pela idolatria, tanto grega quanto a idolatria romana, né, e tantos outros pecados ali naquela cidade, mas Deus pegou aquele povo perdido e os salvou. Aquele povo que estava estragado, Deus restaurou. Aquele povo que estava de fato imperfeito, longe da aliança, longe de Deus, Deus transformou. Então essa obra de Deus, como o oleiro divino, como oleiro eterno, como design, né, soberano, ele não desistiu dos seus vasos. Pelo contrário, ele conhece cada um dos seus vasos. Ele conhece e está trabalhando pessoalmente, soberanamente, em cada um destes vasos que está nas suas mãos. Então, é uma obra boa, perfeita, é uma obra de qualidade que Deus começou. Então, ele começou também uma obra da graça. No versículo 7, diz aí, no finalzinho: todos sois participantes da graça comigo. Todos sois participantes da graça comigo. Ou seja, é uma obra da graça em Cristo, como Cristo permeia toda esta epístola aos Filipenses. Então aqui é uma obra que é fruto do amor de Deus, não é fruto da obra humana, não é do trabalhar de Paulo, não é do trabalhar dos cristãos de Filipos, é de Deus, não é do meu trabalhar, é do trabalhar de Deus. Então, e essa obra da graça em Cristo, ela não se limita apenas ao aspecto espiritual do homem, mas abrange tudo nele. Deus não começou uma obra que vai apenas trabalhar o meu coração, a minha alma, a minha vida espiritual, mas vai trabalhar todo o ser, por completo de fato. Então, nada daquela ideia de que Deus só quer o seu coração, de que Deus se importa só com a sua alma. Isso não é verdade, não tem apoio escriturístico. Deus se importa com todo o nosso ser, e Ele começou uma obra que de fato começa no nosso interior, que de fato transforma, nossa mente, nosso coração, mas também transforma todo o nosso agir, todo o nosso exterior. Então, essa graça, por meio da qual nós somos transformados de glória em glória, em todo o nosso ser, no nosso modo de falar, no nosso modo de sentir, no nosso modo de agir. Essa obra que Ele começou e está executando em nós. Nós já temos sido transformados. E a maior transformação é de que nós já nascemos de novo. E hoje, segundo essa graça de Deus em Cristo, nós somos filhos de Deus. Deus nos deu o poder de sermos feitos. Nós que não éramos, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós somos hoje novas criaturas, nascemos de novo, de fato fomos regenerados, Ou seja, somos de fato novos homens, novas mulheres em Cristo Jesus. Então Ele começou essa obra em nossas vidas, que é a obra da graça, que é a obra da transformação
de Deus em nossas vidas. E é algo grandioso. A ideia de que o que ele começou é algo grandioso, que foi começado na vida dos cristãos. Algo que ultrapassa o nosso entendimento humano. Algo que as pessoas não percebem a grandeza e não conseguem compreender a dimensão da grandiosidade dessa obra que Deus começou na vida de cada um dos seus discípulos. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus tem preparado grandes coisas. O Espírito de Deus já revelou, já mostrou, já trouxe à mente, ao conhecimento do cristão genuíno que essa obra é grande. Está registrado nas Escrituras. Então, não é algo que possa se explicar apenas com palavras, apenas pela nossa perspectiva humana, porque tem grandiosas coisas reveladas por Deus, mas tem grandiosas coisas ainda encobertas por Deus, promessas que estão a serem cumpridas ainda em nossas vidas. É algo grandioso. Mas ele começou essa obra da graça, essa obra grande, essa obra boa, né, em nossas vidas. Para quê? Foi para quê? Para mim ficar frequentando a igreja? Foi só para mudar de religião? Não, nada disso. Há um propósito. E a Confissão de Fé de Westminster, na verdade o Breve Catecismo, na sua primeira pergunta, diz: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e gozá-lo eternamente. Então, Deus, de fato, começou essa grande obra em nossas vidas com o propósito de que fôssemos para o seu louvor e para a sua glória. Ou seja, no versículo 11 desse texto, diz: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, para a glória e louvor de Deus. Não foi com um propósito egoísta, mas para louvarmos a Deus, para glorificarmos a Deus. Foi para servirmos a Deus. Se você observar todo o contexto aqui, já começando na epístola, Paulo, no versículo 1, na parte A, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, é para o serviço que Deus começou essa obra em nós. Foi para cooperarmos no Evangelho, como ele diz no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho. Então, a igreja de Filipos era uma igreja que cooperava ativamente com Paulo e glorificava a Deus através da sua vida, né, no serviço uns aos outros e no serviço para a glória de Deus. Ou seja, Deus começou isso para que nós vivêssemos nele, para ele, né, por ele e para a glória dele. Porque toda a obra da criação, incluindo nós, fomos criados por ele, por meio dele e para a glória do Senhor. Então, ele começou uma boa obra em nossa vida. Mas ele começou essa obra que será completada. Em segundo lugar, ele começou uma obra que será completada. Por quem? E por que ainda será completada? Ainda não está 100%? Ainda não está pronta essa obra que ele começou? Então, nós já dissemos que ela foi começada por Deus. E Paulo vai dizer aqui que aquele, né, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou, aquele aqui é o Pai, que ele diz, chama no versículo 2, né, de Deus nosso Pai. Então, é a relação de que aquele que começou é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. É o Senhor Jesus Cristo que na Trindade Eterna fez esse plano juntamente com o Pai, com o Filho, né, o Filho e o Espírito Santo. É o Senhor Yahvé, que é o Senhor Jesus, que é a atribuição de Deus no Antigo Testamento, que é o nome da revelação de Deus e que é atribuído ao próprio Jesus Cristo como sendo esse Senhor, esse grande eu sou. Então, é esse Deus. Essa carta toda vai focar em Cristo, refletindo o poder de Deus para cumprir todos os seus propósitos sempre. Cada um dos propósitos divinos, eles serão cumpridos conforme Ele mesmo assim planejou. Nenhum dos seus planos vai ser frustrado e essa epístola toda vai mostrar isso, né? A própria questão do início da igreja, né, em Filipos,
mostra-nos a soberania de Deus em tudo, o controle de Deus. Quando Paulo queria ir para a Ásia, né, para o Oriente, e Deus o direcionou para o Ocidente, para a Macedônia, para a Europa, ou seja, direcionou para ali, e ali vai nascer a primeira igreja na Europa, que é a igreja de Filipos. E ali nós vamos ver os primeiros crentes, as primeiras famílias, a família de Lídia. Nós vemos lá em Atos capítulo 16, onde é narrado o início dessa igreja, né, a vida inicial daquela igreja, com Lídia, né, uma vendedora de púrpura que é alcançada pelo Senhor. Diz o texto lá que Deus abriu o seu coração. E ali também nós vamos ver o carcereiro se convertendo, ele e toda a sua família sendo batizados, a família de Lídia, a família do carcereiro, e talvez ainda aquela jovem possessa. Nós não sabemos se ela foi convertida ou não, mas foi liberta pelo Senhor, e estes fizeram parte desse início da igreja cristã em Filipos, naquela cidade. Então nós vamos ver que esse Deus está no controle, estava conduzindo tudo. Ele começou essa boa obra. E nós, a epístola aqui vai falar sobre a alegria, a felicidade do crente, e nós de fato somos felizes pelo que ele começou. Esse é um foco de toda a carta, a alegria que independe das circunstâncias. Ou seja, Deus começou e nós já somos felizes pelo que Ele começou na nossa vida, mas Ele não só começou, Ele também irá completar. Ou seja, Deus não permitirá que a sua obra fique pela metade. Os homens sim fazem isso. Eles começam algo e não terminam. Eles fazem uma promessa e não cumprem essa promessa. Mas Deus não. Lá no Salmos 89, versículo 3, diz assim: corrigirei as suas transgressões, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Nem desmentirei a minha fidelidade. Ou seja, ainda que o povo fale, Deus diz, não retirarei deles a minha bondade. Deus trata com amor, com misericórdia, com justiça, corrige os seus filhos, mas Ele não mente. E a fidelidade dele é eterna, é imutável. Ele é fiel e sempre permanece fiel. Então, a expressão aqui, há de completá-la, quer dizer, ele vai apresentar no final completa, concluída, finalizada de fato. E Paulo estava plenamente certo, ele diz, eu estou plenamente certo disso. Ele tem total segurança, tanto da sua salvação, como da salvação dos filipenses, e de todo aquele que crê e confia em Jesus Cristo. Então, a segurança dele não é porque ele estava segurando nas mãos de Deus, é porque Deus é quem segura nas mãos de Paulo, é Deus quem segura nas mãos de cada cristão, né? Ou seja, a nossa segurança não é eu pegar em Deus e segurar firme até o dia final, não, é Cristo quem nos sustenta, é Deus quem nos sustenta com a sua destra fiel. Se fôssemos nós, que estivéssemos segurando nas mãos de Deus, nós poderíamos largá-la, mas é Ele quem está afirmando-nos, segurando-nos firmes em suas mãos, e nós podemos confiar. E essa era a ideia que Paulo queria dizer. Por isso que ele tinha plena certeza deste fato, porque a garantia era dada pelo próprio Deus, que é fiel, que não muda. Ou seja, só Deus é que é autônomo e poderoso para poder garantir verdadeiramente a obra do começo ao fim. Nós podemos até prometer, podemos até ter uma boa vontade, uma boa intenção de ir até o final, de concluir, mas só Deus é que é autônomo e poderoso o suficiente para poder cumprir isso e levar até o fim tudo que Ele assim o desejou, o planejou. Esse é um fato ensinado em toda a Escritura, que Deus preservará a vida do crente até o final. E estamos seguros nas mãos de Deus. A obra terá um fim, porque ela vai ser completada. Mas o efeito dessa obra, ela não acabará. Essa obra vai permanecer.
é para sempre, é para a eternidade. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a ideia, né, de o que ele começou vai ter um fim no sentido de ficar completo, pleno, finalizado, mas não vai acabar a obra que ele começou, vai ser para todo o sempre, vai ser durante toda a eternidade. Então, embora essa obra seja perfeita aqui e agora, ele começou e ela já atualmente, na forma temporal, ela é perfeita, mas ela ainda será aperfeiçoada para o propósito eterno. Essa aqui é a tensão teológica do já e o ainda não. Nós falamos um pouco sobre isso pela manhã, né? Ou seja, hoje nós já somos salvos, mas ainda não somos salvos na sua plenitude. Nós não somos mais o que nós éramos no passado, porque Deus já começou uma obra na nossa vida e nós já estamos em transformação, mas nós ainda também não somos o que nós seremos. Ou seja, ainda há muito a ser realizado em nossas vidas aqui. Hoje, por exemplo, dentro do contexto aqui no versículo 9, na parte A, hoje nós ainda não amamos como devemos amar. E Paulo ora dizendo justamente isso no versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Olha só, é uma igreja que já amava, que já era voluntária, que já socorria, que ajudava Paulo, dava recursos, mesmo sendo pobre. Então é uma igreja voluntária, amorosa, mas Paulo diz, ainda precisa aumentar esse amor. Nós não podemos nos acomodar no nosso amor, nós somos transformados sempre de glória em glória, somos aperfeiçoados constantemente, e ele assim, o objetivo de Deus é que nós aumentemos esse amor, que você, meu amado irmão, comece a amar mais, e amar mais, e amar mais. Não ache que já ama o suficiente. Ainda nós não amamos. E nem conhecemos como devemos conhecer. No versículo 9 ele diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Né? Em pleno conhecimento. Nosso conhecimento ainda não é pleno, como diz aí no versículo 9. Tá? E Paulo também diz lá em 1 Coríntios, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, né? Ou seja, nós ainda não conhecemos perfeitamente. Ainda não vemos também como deveremos ver no futuro, como veremos de forma clara. Já vemos muito mais. Os nossos olhos espirituais já foram abertos. Nós hoje já contemplamos as coisas espirituais, já temos uma cosmovisão cristã capaz de analisar e ter discernimento sobre os fatos diversos da nossa vida. Mas nós ainda não vemos tudo perfeitamente. Como o próprio Paulo diz aqui, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, né? E também citando 1 aos Coríntios, Paulo diz que agora nós vemos como que em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Nós estamos sendo transformados. Então esse nosso conhecimento ainda não é pleno, nosso amor ainda não é pleno, a nossa percepção, a nossa visão das coisas que acontecem ainda não é plena. Então nós podemos e devemos estar sempre sendo aperfeiçoados na nossa caminhada. Porque Deus começou uma obra e Ele irá completar. E Ele está trabalhando isso em nossas vidas. O que a mim me concerne, diz o salmista, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Eu interpreto esse texto, é claro, à luz da graça. Porque se for naturalmente, o que a mim me concerne é a perdição, é a condenação eterna. Mas à luz da graça, o que Cristo conquistou por nós na cruz, Deus levará a bom termo. E cada uma dessas promessas, nenhuma delas se caducará. Pelo contrário, se cumprirá em toda a sua extensão, conforme prometida por Deus. Então, foi Ele que nos escolheu, né? É dele que nós somos. Tudo vem do começo ao fim do Senhor. É uma obra exclusiva de Deus, essa obra da salvação. Nós falamos isso pela manhã. É uma certeza que nós temos porque está fundamentada
na obra de Cristo, no que ele fez de forma plena, total, suficiente, né? Então ele veio, cumpriu esse propósito e nos garante essa salvação, nós que cremos nele. Então foi ele que nos escolheu antes da fundação do mundo, quando nós nem tínhamos nascido. É ele que abre o nosso entendimento, o nosso coração, né? Como ele fez com Lídia lá no capítulo 16 de Atos, né? No início dessa igreja, provavelmente a primeira membro dessa igreja de Filipos, da igreja ali de Filipos, né, Deus abriu o seu coração para que ela entendesse as coisas que Paulo estava pregando, ensinando, e ela então se rendeu ao Evangelho, e ali ela fez parte dessa igreja inicial. Então Deus é quem abre o nosso coração, Deus é quem desperta o nosso entendimento para as coisas espirituais, tira as escamas dos nossos olhos para nós vermos as coisas espiritualmente. Então é ele que opera também o arrependimento em nossos corações, ou seja, o arrependimento vem, nós reconhecemos a nossa condição de pecador, porque o Espírito Santo opera primeiramente em nós, e ele regenera, gerando aí um novo nascimento, em a santificação, a justificação e a glorificação, tudo isso como obra do próprio Deus em nossas vidas. É uma obra que começou em Deus e é Ele quem tem realizado em nós. Então a obra da graça, ela nos concede também bênçãos permanentes, nos concede uma vida que não terá fim. Quando Paulo fala em Romanos 6, 23, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, essa obra da graça é para a eternidade, como nós já falamos. É uma fonte que jamais deixará de borbulhar no coração de quem vem a Jesus, de quem bebe dessa água e nunca mais terá sede. Pelo contrário, como o próprio Jesus diz, essa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essa fonte nunca vai deixar de borbulhar no coração do crente que está em Jesus. Então, é uma obra que concede bênçãos permanentes, um amor do qual ninguém nunca nos separará, jamais conseguirá nos separar, né? Nada, Paulo diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, seja nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem coisas do presente, nem do porvir, né? E antes ele vai dizer lá que nem as tribulações, nem as angústias, nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então é uma herança que jamais será desfeita, porque Deus nos regenerou para uma viva esperança, como diz o apóstolo Pedro, né? Uma viva esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Ou seja, essa herança já está guardada, já está preservada, reservada no céu, e enquanto nós não chegamos no céu, essa herança está guardada para nós. E nós também somos guardados, e é pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então a garantia é total. E Paulo tinha essa convicção, e não só Paulo, como todos os outros escritores do Novo Testamento, eles tinham essa certeza da garantia da salvação para o cristão, de que essa obra da graça traz consigo bênçãos que são permanentes. Mas quando ou até quando essa obra será cumprida, realizada em nossas vidas? Diz o texto aqui: Deus nos aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Observe o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, o tempo de trabalhar de Deus vai de eternidade a eternidade. O nosso é só aqui, durante o nosso breve tempo de vida. Mas o trabalhar de Deus é desde a eternidade. Começou lá antes do princípio, antes de todas as coisas, e será concluído até a consumação de todas as coisas. Ou seja, na vinda do Senhor Jesus. É chamado esse dia de Cristo, porque nele Cristo será manifestado em glória e receberá a sua noiva, a igreja, que será apresentada pura. Então esse é o dia de Cristo, e
é destacado aqui na Epístola aos Filipenses. Pelo menos 10 vezes Paulo vai abordar esse aspecto escatológico do dia de Cristo, mostrando essa ênfase, que começou uma obra, mas até o dia de Cristo, até Cristo voltar, até a consumação de todas as coisas, de fato, essa obra vai ser completada. Nós podemos crer e confiar. Mas enquanto esse dia de Cristo não chega, essa obra que culminará na comunhão perfeita de todos os crentes, ela ainda não se consumará. Nós não seremos perfeitos aqui. Mas a obra vai continuar na sua vida, vai continuar na minha vida. Deus continua trabalhando em mim, continua trabalhando em ti. Como diz o próprio Paulo lá em Filipenses, no capítulo 4, lá no finalzinho, no versículo 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Falando para aquela igreja que foi bondosa, que foi voluntária, para com ajuda ao apóstolo Paulo nos momentos mais difíceis. Paulo está dizendo, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Ele começou a obra e ele vai continuar, ele está trabalhando. É como a nossa vida, como aqui ainda, olhando nessa situação, ainda como um tijolo, um tijolo à parte, ele parece até ser um produto terminado, mas ele não será útil se ele não for colocado no lugar devido, ou seja, junto com os demais tijolos, e para formar esse edifício, essa obra, essa grande construção que Deus começou em cada um de nós, mas com um propósito que vai além de cada um de nós. É uma obra que ultrapassa todas as coisas, que é para a glória de Deus. É o grande edifício do qual Cristo é a pedra principal. E tudo vai desenrolando conforme o conselho de Deus e vai culminar num plano perfeito executado no tempo de Deus. Então, cada um de nós, como uma pedra viva, faz parte deste grande projeto do design divino. Nós não somos o projeto em si, fazemos parte, somos um tijolinho, uma pedra viva, junto com essas outras tantas pedras vivas, ligadas a Cristo, a grande pedra e principal pedra angular desta grande obra que Deus começou em nossas vidas. Então essa obra, ela já está garantida, porque aquele que é fiel e poderoso para colocar cada coisa no seu devido lugar e conduzir tudo para o seu ápice, no seu plano perfeito, ele é fiel e ele vai fazê-lo. Então, nos planos eternos de Deus, a salvação de todos os seus filhos em Cristo já está totalmente garantida. Não há uma possibilidade de, lá na frente, alguém que Deus queria salvar não vai ser salvo. Não há isso. Todos os que estão escritos no livro da vida serão alcançados, serão salvos, em Cristo Jesus. Então, concluindo, meu amado, Deus começou uma grande obra em nossa vida, na sua vida, na nossa igreja, na minha família, na sua família. E essa obra será completada até o dia de Cristo Jesus. Tenha paciência. Você ainda não é uma obra finalizada. Você ainda não está completado. Deus já fez grandes coisas na minha vida, na sua vida, mas você ainda não está finalizado. Tenha paciência. Deus está trabalhando. Eu falei sobre a ideia do obreiro, do oleiro divino, moldando o seu barro, e moldando conforme a imagem e a vontade dele, o propósito dele. Mas outras vezes a Bíblia fala sobre a ideia de um ourives também, queimando o ouro, ou a prata, passando esses metais pelo fogo para purificar. Então, tanto na condição de um oleiro como de um ourives, nós somos e estamos sendo trabalhados por Deus. Às vezes a luta, às vezes as angústias, as tribulações fazem parte do trabalhar divino. Paulo está aqui nessa epístola preso. Quando ele escreve essa epístola, ele está preso. Mas ele manifesta essa alegria, essa confiança em Deus. Sabedor de que Deus estava no controle, conduzindo tudo para o fim, conforme a vontade dele. E esse fim seria perfeito, conforme a vontade de Deus. Então, Deus começou essa obra em minha vida, na sua vida, e ela será completada até o dia de Cristo Jesus. Tenha paciência. Ainda não somos o que deveremos ser, mas graças a Deus, você também não é e nem eu sou o que nós éramos anteriormente.
Deus já me mudou, Deus já mudou a sua vida, e Ele está mudando, está me transformando. Eu não sou o que eu era há um ano atrás, eu não sou o que eu era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando Deus me resgatou das trevas. Não, hoje já sou transformado. Você também tem sido transformado, não sei o tempo que você tem no Evangelho, mas até mesmo antes de você ir para o Evangelho, Deus já estava preparando tudo, trabalhando a sua vida, porque Ele tem plano na sua vida antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz aqui que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o plano de Deus que começado vai se consumar, e é uma coisa grandiosa. Por um lado, essa verdade deve nos consolar, né? Ou seja, deve nos trazer segurança, né? E grande esperança também na nossa vida. Mas, por outro lado, essas verdades, elas devem também nos levar a uma vida de gratidão, uma vida frutífera para a glória e para o louvor de Deus. Que você manifeste isso, essa glória de Deus em sua vida, no seu dia a dia, nos seus afazeres em casa, no meio da família, nos estudos, no seu trabalho, em meio à sua profissão. Que você glorifique a Deus. Louvado seja o Senhor. Confie nele. Uma obra grandiosa foi começada e ela será consumada até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas verdades e a viver de acordo com elas, tendo alegria em nosso coração, como Paulo sempre teve, mesmo estando aprisionado por causa do Evangelho, né, tendo um coração agradecido a Deus por tudo que Ele faz, através dos irmãos, uns abençoando os outros. Eu sou muito grato a Deus porque sou muito abençoado pela Igreja do Senhor Jesus, pelos irmãos em Cristo. Nos mínimos detalhes, eu sou grato a Deus, mas eu sei que essa obra que Ele começou, na minha vida e na sua vida, ainda não chegou ao final. Ele está trabalhando. Tenha paciência, aguarde, né, e persevere em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, colocando diante do Senhor. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Paulo estava plenamente certo de que o Senhor é aquele que começou uma obra e iria completá-la. E essa mesma fé, essa mesma certeza do apóstolo Paulo, ó Deus, nós também podemos ter hoje, sim. Não porque nós somos iguais a Paulo, melhores do que Paulo, não, mas é porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E é o Senhor quem começou essa obra, e é o Senhor quem prometeu que irá concluí-la, e Tu és fiel, e a nossa confiança está em Ti, Senhor. Ó Deus, a despeito de todas essas lutas que estamos passando, que nossos parentes, familiares, irmãos em Cristo, que o nosso Brasil, que o nosso planeta, todas as nações estão passando agora nessa pandemia, Senhor, com esses terrores, Senhor. Nós sabemos que o homem tem as suas responsabilidades, ó Deus, mas que o Senhor não está fora do controle. Pelo contrário, tudo está nas Tuas mãos e o Senhor está trabalhando a igreja, forjando o caráter de cada membro, cada servo do Senhor, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado e que seja cada vez mais parecido com o caráter de Cristo, o nosso Mestre. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Alimenta a Tua igreja, fortaleça a Tua igreja e conceda-nos, ó Deus, podermos novamente nos reunir, ó Deus, fisicamente, congregacionalmente, em união, ó Deus, em unidade verdadeira, como a igreja de Filipe foi exortada, que nós possamos viver essa unidade fisicamente, estruturalmente também, ó Deus, na nossa congregação. Nós assim Te pedimos, crendo que tudo tem o Teu tempo determinado e que essa pandemia vai passar. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até logo mais. Só quero lembrar que durante toda essa semana temos uma reunião de oração todos os dias às 20 horas. Os membros aí da Igreja Presbiteriana Betel, aqui é a 8ª Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, recebem o link do aplicativo e entram. Se você tiver alguma dúvida, por favor, nos procure, ou peça ajuda, mas participe. As reuniões de orações têm sido edificantes. Nós temos meditado de forma breve no livro de Provérbios. Então vamos
trabalhar essa parte da nossa vida espiritual, a nossa oração. Até mais, se Deus quiser. Boa noite.